Olá, sejam bem-vindos ao Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Eu me chamo Samuel Brasileiro e hoje vamos conversar com Sávio Fernandes. Sávio é formado em cinema pela Unifor e tem tido uma trajetória reconhecida de curtas-metragens. Hoje a gente vai assistir ao filme Oração ao Cadáver Desconhecido. Então, vamos ao filme. Fica aqui. Fica aqui. Pai! Pai! Psh, pai, não mexe nele! Eu vou chamar alguém pra ajudar. Não! Você não vai chamar ninguém. Você que já tá morto, rapaz. Vem aqui me ajudar, vem. Bora, menino, vem me ajudar. Vem, menino, tá surdo, vem cá me ajudar. Ô, pai! Não vão achar que a gente matou ele? Rapaz, te aquieta. Ninguém viu nada, não. Sai. Sai daí. O que tu vai fazer? Pai, não faz isso! Cala a sua boca que eu sei o que eu tô A fazendo. gente nem sabe quem ele é, pai, não faz isso não!
Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Oração ao Cadáver Desconhecido. Estamos aqui com o Sábio Fernandes, diretor do filme. Sábio, bem-vindo, obrigado por aceitar conversar comigo. Eu que agradeço ao estar aqui, para falar um pouco mais sobre. A gente sempre começa essa nossa conversa falando um pouco sobre a entrada no cinema, né? Eu queria falar um pouco sobre essa descoberta, assim, como é que você pode pensar, não, eu vou estudar cinema e eu vou trabalhar com cinema, né? Acho engraçado que quando estava todo esse período de entrar na universidade, eu sempre pensava o que é que eu ia fazer, sabe, da vida, que área eu ia seguir. E eu percebia que eu gostava muito de passar muito tempo no computador, de ficar mexendo no Photoshop, ó, criando capas de CDs que não tinham capas. E com isso eu percebi que uma paixão que eu tinha podia se transformar em uma área a ser seguida, sabe, profissionalmente. Então, computação, vamos lá. Sim. Nada a ver, não era o que eu queria. Até que, quando eu vi a grade de cinema, eu percebi que, além dessa paixão nos computadores, também tinha algo ligado a um teor meu artístico que eu não sabia que tinha lá, sabe? E eu achei interessante, vamos lá ver o que é isso. Primeiro semestre já me apaixonei, segundo semestre já estava dirigindo o primeiro curta, terceiro já estava outro, quarto já estava outro, então eu tracei uma linha nesse período universitário de que todo semestre eu queria produzir algo, para realmente encher um currículo forte no final, para ser meio que minha carteirada, sabe? Sim. Então, experimentando estilos diferentes, filmes diferentes, narrativas diferentes, e é isso que me apaixonou no cinema. E tu acha que dentro da universidade, né, dentro dessas aulas, tu conseguiu descobrir essas diversas formas de fazer assim? Como é que foi isso também, né? Porque muitas vezes a gente é acostumado a essa ideia da autoria, né, do cinema, toda a discussão sobre a autoria está ligado a traços estilísticos que você reconhece. E quem assistiu o filme aqui, né, o Oração, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Tom e Brilho depois também, são filmes completamente diferentes, Nossa, né? Total. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você acha que essa experimentação de diferentes formas te ajudou também a entender esse caminho, né, que tu está trilhando de direção, principalmente. A gente não é tão singular assim também não, sabe? A gente não é só um estilo, a gente pode ser muito plural e é isso que eu tento trazer para meus filmes. Eu sou muito Tom e Brilho, eu sou muito Oração, eu sou muito Noite Seresta. Então, várias facetas que eu quero explorar isso no cinema, uma forma de me expressar. Então, eu sei que se eu jogasse tudo isso num filme só, ia sair uma mistura, uma bagunça. Mas é algo que eu gosto de explorar também, sabe? De ver como é que isso vai ser abordado. Então, enquanto no Tommy tem uma questão de comédia, no Oração eu trago algo relacionado à minha infância, sabe? Quando eu viajava para o interior do Ceará e a gente ia passar por Quixadá, Xanabubim, e meu pai apontava para o céu e começava a contar todas aquelas histórias loucas que tinha por lá, meu pai é do interior. E, de certa forma, quando a gente estava pensando temáticas na realização do filme, isso me veio e comecei a viajar nesses assuntos, e viajando até que concretizou, sabe? Sim. O roteiro do filme. E como é que esses elementos sobrenaturais e fantásticos, eles também surgem para ti como forma de construção narrativa? Porque o Tom e Brilho, né, para quem não conhece, é a história do primeiro aluno transparente, né, assim, e tem todo um jogo sofisticado de encenação, de como é que você vai deixar essa pessoa transparente, como é que isso vira dispositivo na cena, né? Como é que tu chega nesses elementos fantásticos, assim, para essa construção? Te interessa esses elementos fantásticos, assim, que destoam um pouco da realidade? Eu gosto muito de contar a sinopse do filme até uma pessoa fazer careta, sabe? Tipo, vamos fazer a história de um aluno invisível aqui na universidade e aí vai deixar ele realmente visto. Mas como? Como assim? Faz nosso sentido. A gente vai fazer sim, vai dar certo, acredita em mim. E foi isso no Oração. Como é que a gente vai fazer a história de um corpo que cai do céu e querem abrir, depois abduzido e não sei o quê. Aí pode falar, né? Já passou o filme, então. Então, toda vez que tinha alguma careta, pensando, como é que a gente vai realizar isso? É isso que me instigava, sabe? De descobrir como é que a gente vai fazer isso. Sim. Porque se fosse tão fácil assim, eu acho que perdi um pouco da graça. E como é que foi, assim, essa reunir
os colegas, né, da universidade para topar esses desafios, assim? Como é que tu fez para também superar, né? Porque, querendo ou não, os efeitos especiais, eles são desafiadores tecnicamente, né? Tem a questão estética, mas também tem a questão técnica. Por que pareça, a equipe estava muito empolgada. Quem estava mais suspeito eram os professores. Porque já que ele foi construído, na verdade, em cima de 2 disciplinas. Uma disciplina de produção e uma disciplina de finalização. Uma a gente fazia pré-produção e filmava, outra a gente só editava. Então, eu pensei nele para uma forma que a gente explorasse o máximo dessas 2 disciplinas. Então, tinha que ser algo desafiador como produção. A gente estava querendo pegar equipamentos que nunca saíam da universidade, tipo grua. Nunca tinha usado grua lá na universidade. Então, vamos usar a grua, ver como é que a gente consegue abordar isso de forma narrativa. E na edição, vendo todos os efeitos. Como é que a gente vai conseguir criar uma linha de produção, em cima de efeitos, quem vai fazer esses efeitos, como é que isso vai costurar. Então, explorando essa ideia para os professores, eles ficavam muito mais empolgados, porque a gente tinha o que brincar na disciplina, sabe? E aí, fazendo essa relação ainda entre o Oração e o Tome Brilho, os dois, acho que fazem parte, querendo ou não, de uma pesquisa que envolve esses efeitos especiais, né? Sim. E aí tu falou que tentou começar com computação, né? Se interessava por isso. É algo que tu tem interesse em continuar pesquisando, assim, como diretor, assim, essas possibilidades que o cinema tem a partir dessa construção de pós-produção? Quando tu perguntou sobre, mesmo os filmes sendo distintos, essa linha de direção, volta a isso, sabe? Eu comecei a perceber que o que unia todos esses filmes era isso, os efeitos, essa viagem fantástica. Mesmo um filme documentário, que é o Noite Seresta, a gente trouxe chroma key, efeitos, para contar aquela história, mesmo sendo um documentário sobre uma pessoa real, sabe? Então eu percebi sim que isso estava sendo minha identidade e isso só me apaixonou mais ainda. Sim. E hoje em dia eu estou me especializando, estudando muito sobre, fazendo efeitos de outros filmes também. E como é que tu iniciou essa busca pelos efeitos? Porque também é um conhecimento específico, né? Qual é o caminho, assim, se a pessoa quisesse aprender a fazer, assim, qual é o caminho que tu acha que é o melhor caminho para poder a pessoa começar a experimentar com isso, assim? Eu acho que o primeiro efeito que eu fiz foram com umas máscaras no meu primeiro filme. E depois que eu percebi toda a possibilidade de riqueza que a gente consegue fazer com uma simples ferramenta, surgiu todo o Tome Brilho, só com essa ferramenta. Então foram a partir de experimentos. Experimentos no primeiro filme, olha, deu certo, vamos jogar aqui nesse segundo. Deu certo no segundo, uau, acho que tem algo para seguir mesmo, sabe? Então, pesquisar não só como a ferramenta em si funciona, mas como ela consegue contar uma história, eu acho que isso é o mais rico, sabe? Que tem isso que me apaixona tanto. E acho que isso dialoga muito com toda a história do cinema, né? Porque, na verdade, quando o cinema ele surge como uma experimentação. Seja de tentar captar a realidade como ela é, né, entre aspas, assim, pegar a experiência dos irmãos Lumière, ou filmes de ficção com a Alice Guy Blaché, que já usava fora de quadro, ou os efeitos especiais com Méliès, né, com Georges Méliès, que era um mágico e usava o efeito de truncagem para isso, né, assim. E esse experimento é exatamente o que vai desenvolver a linguagem do cinema. E aí eu queria te perguntar como é que tu acha que esses efeitos especiais, eles modificam a tua forma de pensar a narrativa. Porque é como se você tivesse um elemento a mais, né, para você construir, além só dos personagens, porque os efeitos me parecem que são personagens também, né? Quando eu estava conversando com um diretor sobre um efeito que eu estava fazendo para o filme dele, ele estava muito numa visão de moldar o filme para a realização do efeito. Ele queria aquele efeito X, mas estava se adaptando àquilo. E eu várias vezes falando, cara, esquece isso, o efeito tá para contar a tua história. Que história tu quer contar? Eu não vou te moldar isso, não vou falar como é que tu tem que contar aquilo. Como é que tu quer contar aquilo? Me fala que eu vejo uma forma de realizar isso. Então, com isso, é que eu percebi que nos meus filmes, primeiro eu pensava que loucura eu queria contar, e a partir disso, eu descobri como é que fazia aquilo. Sim. E eu queria mostrar de forma muito explícita, porque eu vejo muito uma questão, às vezes, quando é uma coisa muito viagem e às vezes o orçamento ou questões técnicas não permitem,
às vezes a gente tenta esconder muito, sabe? Meio que ocultar aquilo. Então, nesses filmes, eu quero deixar sempre muito explícito. Então, se aquela ideia de um homem invisível, vão mostrar 100% uma pessoa invisível, interagindo com o ambiente, transparência por trás do tecido da roupa, sabe? Porque é isso que acontecia, na verdade. Se isso fosse algo fácil de realizar, ia ser exatamente dessa forma que ia ser filmado. Então, por que a gente está controlando nossa forma de filmar algo em questão que a gente não conhece? Então, vamos primeiro pensar o que é que a gente realmente quer contar e depois descobre como conta. Sim, acho isso é muito interessante mesmo. E eu acho que é uma coisa que eu vou querer puxar até para a gente conversar sobre o oração também, né, no nosso próximo bloco. A gente vai dar um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com o Sábio Fernandes. Então aguarda aí que a gente já volta. Estamos de volta no primeiro plano. No programa de hoje a gente está conversando com o Sábio Fernandes. Sábio, a gente terminou o nosso primeiro bloco falando sobre os efeitos especiais. E eu queria voltar um pouco para o Oração, filme que a gente assistiu, porque ele é um filme que também tem efeitos em momentos específicos, né? Para a construção dessa ficção científica. Mas tu falou que ele surgiu muito das histórias que teu pai contava. Eu queria que você falasse um pouco que histórias são essas e como é que elas também, em algum lugar, te influenciaram em querer narrar, né? Narrativas, construir tramas e tudo. Assim. Retomando essa questão, meu pai é de Acopiara. Então, a gente sempre ia de carro para lá, quando era mais novo, e às vezes era à noite. E aquele céu estrelado no interior encantava, sabe? Da capital, Fortaleza. Aquele céu cinzento, nem era visível tudo aquilo. E a partir disso é que ele me contava aquelas histórias de abdução, de ET, sabe? Eu ficava doido para aquilo. E ele sempre contava que o sonho dele sempre era ser abduzido. Então, tipo, é muito estranho. Por que esse sonho dele, se é algo mal assim? Não, ele diz que é o sonho de abduzido, qualquer dia algum ET ia lá e chamar ele, sabe? E por um certo tempo eu que esqueci dessas histórias. E quando fui me aprofundando no cinema, pegando várias referências de filmes de ET, ficção científica, surgiu meio que naturalmente essa ideia de juntar tudo isso, sabe? Claro que eu fantasiei muita coisa, não era bem aquilo que meu pai contava, não é muito bem aquilo que os outros filmes contavam, meio que foi uma forma que eu achei a contar essa história meio que de certa forma mal contada, pra gente meio construir na nossa mente, imaginar o que realmente seria aquele cenário todo. Que é muito lacunar, né? Você não tem muitas lacunas, né? O curta, você não sabe onde eles estão, você não sabe exatamente qual o objetivo deles de fato, né? Ao encontrar aquele corpo ou o motivo daquele corpo aparecer. Mas me parece que o filme ele também funciona muito como esse dispositivo dos efeitos especiais, né? De experimentar também esses efeitos, experimentar essa encenação. E aí como é que foi experimentar essa encenação de ficção científica, né? E que referências tu também trouxe, assim, que tu assistia, que tu assiste para tu construir o filme? Em relação aos efeitos, já que eu já tinha realizado Tom e Brilho antes, foram bem, assim, naturais. Era meio como uma extensão desses experimentos, sabe? Então, a gente teve vários problemas também na sequência final. Metade dela foi toda regravada. E era com esses erros que a gente aprendia a acertar, sabe? Então, o filme também foi mudando muito, já que a gente teve todo esse semestre de finalização, que inclusive se estendeu para outro semestre depois. A gente viu coisa dava certo, viu coisa dava errado, viu que, olha gente, a gente está querendo muito brincar com isso aqui, mas também tem um limite, isso aqui não está dando muito certo não. E muitas das referências também vieram, por exemplo, Rua Cloverfield 10, que é um filme que é muito centrado naquele bunker e no final ele explode. E é meio que isso que algumas das referências vieram do filme, sabe? Uma edição impactante, uma coisa contida, mas depois que se abre para o mundo. Sim. O próprio Cloverfield, né, o primeiro filme, lida com essa relação do found footage, onde o efeito especial, ele aparece só às vezes, assim, de rabo de olho quase, né, na câmera, assim, você nunca tem exatamente tudo, né?
Acho isso Eu incrível. acho que isso é uma incrível. forma até de criativa, né, de usar. Total. E ele foge, ele tenta mesclar um pouco, na verdade, essa ideia que eu estava falando, de esconder um pouco, mas esconder às vezes dá um charme incrível pro filme. Como é o do Cloverfield, ele mostra, tá lá, você sabe que tá lá, só que ao mesmo tempo, peraí, não vou te mostrar tudo ainda não, peraí, segura aí um pouquinho. Sim, é uma história conhecida do tubarão, né, do Sim, Spielberg. total. O Spielberg queria mostrar o tubarão Aham. e a montadora disse: "Ó, Spielberg não dá, tá muito mal feito, não é tão bem feito assim." E vem toda essa estética de você ver menos, né? Quanto menos você vê, mais tenso é, né? E isso veio também nesse filme, do som também, sabe? Quando a gente estava editando o som, tinha alguns diálogos que o Luquinhas, ele que editou, ele percebia, cara, tira esse diálogo aqui, tá muito expositivo, vamos deixar algo mais aberto, mais imaginário. Aí tirou, funcionava perfeito a cena, se não melhor, sabe? Então, tirando um pouco dessa exposição, acho que dá esse charmezinho pro filme, sabe? Sim, desse mistério, né? Esse ar de mistério, assim. É. E aí eu queria que tu também comentasse sobre a relação desses dois personagens com esse ambiente de trabalho, que eles trabalham na marcenaria, né? Como é que isso foi... Como é que tu chegou nesse trabalho, né? Porque é como se o filme ele trabalhasse, apesar de ter esses efeitos especiais, ele trabalha com coisas muito concretas, ou seja, um corpo, a marcenaria, né? É a paisagem. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse lugar do trabalho dos personagens, assim, como é que tu foi pensando essa construção desse universo, desse contexto que eles estão inseridos. Lá, na verdade, que é realmente um ambiente real lá dentro da universidade, tanto o ambiente todo me fascinava, com uma questão de brincar com as lâminas, sabe? Eles estão com o corpo, eles querem abrir esse corpo, e só que ao mesmo tempo eles querem esquecer que aquele corpo está lá, eles querem seguir. E aquele brincado com as lâminas e no ambiente de trabalho, se corta ou não corta, é uma coisa tão, acho que muito mais violenta, aquelas cenas cortando a madeira, do que algo muito gráfico, assim, sabe, no filme. Sim. Então, eu gostei muito da forma que a gente consegue também fugir um pouco daquela coisa tão descarada que está sondando o ambiente deles. Como se, ok, então uma coisa muito louca acontecendo lá dentro no quarto, mas vamos fingir que nada disso está acontecendo e seguir aqui no trabalho. Criar uma rotina para eles também. Essa coisa da violência que traz, eu fiquei lembrando de um filme da Naomi Kawase, que é uma diretora japonesa, que é O Segredo das Águas. E que fala sobre morte e tudo. E as cenas mais violentas para mim são exatamente as cenas em que a floresta é destruída. Assim, tem outras cenas que envolvem violência, mas essa coisa das máquinas, das lâminas destruindo, moendo as coisas, assim. Então, é até interessante pensar isso, né? O lugar onde está essa violência, né? O lugar onde está essa tensão. Eu queria saber onde é que tu acha que está a tensão do filme, assim? Onde é que está essa... Como é que tu acha que essa tensão foi construída por vocês, assim? Eu acho que muito vem do som também, sabe? Aquele som rasgando no ouvido, algo incomodando ele sem saber muito bem o que é, algo dos céus que ele não tem muita proteção em relação a isso, não tem controle de nada, isso invade a casa deles também, né, o ambiente de trabalho. Então, eu acho que vem muito disso, sabe? De não ter por onde escapar, mesmo estando num ambiente tão vago assim. E tu pensou nessa mitologia desse ser extraterrestre? Existe uma mitologia maior ou realmente consiste na experiência do que a gente assistiu, assim? Na verdade, é algo que eu brinquei muito na escrita do roteiro, foi como o filme consegue se concretizar só num curta mesmo, mas de certa forma também como ele funcionaria como um prelúdio de um longa. Então, a gente pensou como, a partir do final, eita, sobe os créditos e agora começa o filme, sabe? Sim. Então, com o ambiente todo a ser explorado e toda essa mitologia por trás, o que é essa nave, o que é que aqueles seres querem com os corpos, é algo que entrar a ser explorado. Vem aí a parte 2, sabe? Mas realmente funcionando como apenas aquilo, centrado. Ao pensar essa peça que funciona dos dois jeitos, né? Dessa possibilidade também futura. Eu fiquei também me perguntando um pouco sobre como é que teu pai viu o filme, se ele se identificou com essas histórias, se ele de algum lugar relembrou essas histórias também. Acho engraçado que o filme estreou aqui, inclusive, no São Luís. Ele estava aqui, eu falei dele aqui no palco, inclusive.
E ele não, sempre eles assistiam os filmes antes. Só que esse especificamente, vai assistir não. Nem trailer, fica aí quietinho que você vai ver no cinema. E ele adorou, sabe? A forma que abordou o ambiente, os assuntos, ETs e como isso foi abordado visualmente, sabe? Ele é muito disso, ele adora esses filmes de ação e tal, violento, então eu adoro ele. Mas acho que é muito bom, porque isso é uma coisa que é uma homenagem, na verdade, né? Assim, a pessoa e você vê como é que a pessoa também recebeu, né? Mas eu vou querer que a gente converse um pouco mais sobre os teus outros filmes também agora no nosso terceiro bloco. E a gente vai dar só esse intervalo agora rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Sábio Fernandes. Então aguarda aí que a gente já volta. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente está conversando com o diretor Sábio Fernandes. Sábio, uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre os teus outros trabalhos, além do Oração, foi, além dessa relação com os efeitos especiais, foi uma relação com a música, quase como um musical, né? E aí a gente tem o Tome Brilho, que é uma ficção, e a gente tem o Noite Seresta, que você dirigiu junto com o Muniz Filho, que é um documentário. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar do musical nesses dois filmes, né? Porque eu acho que, não do musical, mas da música, né? Porque assim como os efeitos especiais que você falou, eu uso o efeito especial para mostrar o efeito especial, né? Ou seja, o artifício. A música também é um artifício, né? Querendo ou não, assim. É tanto que no momento que tem uma música no Noite Seresta, a gente vai para dentro do karaokê, né? Pois é, eu sou apaixonado por música, na verdade. Então, juntando todas essas minhas paixões, acho que flui muito nos filmes. No Tom, ele realmente funciona como se fosse um musical mesmo, sabe? No momento que está guiando a música, é aquela trilha sonora, em que é como se fosse uma playlist abordando várias questões de funk, sabe? Tem um eletrofunk, tem um funk carioca, tem um funk da Baixada Santista, tem um funk melody, sabe? Então, eu tentei criar uma estética sonora também pro Tommy. Ao mesmo tempo, pro Oração, foram trilhas musicais originais, a gente compôs elas, só que também foram muito inspiradas em Magníficos, Kid de Abelha, sabe? Inclusive a gente montou com essas músicas de referências. E dava esse ar, sabe, pro filme meio que irônico, em que tava tocando forrozinho, gostosinho, enquanto por trás estava... Toda aquela situação, né? Sim, total. E eu gosto dessa atmosfera meio que ambígua. Isso tá engraçado, tá gostosinho, ou tá sombrio, o que é que tá acontecendo de fato nessa cena, sabe? Então, quanto mais brinca com os elementos, mais eu me fascino. E estourou no Noite Seresta, que é literalmente musical direto. Tem umas 15 músicas no filme todo, curtíssimo. E tem até playlist no Spotify. Eu acho que pode falar um pouco também do Noite Seresta para quem não conhece, né? O seu curta-metragem mais recente, né? Assim, se quiser falar um pouco dele, que eu acho que ele também tem um processo que é muito peculiar, né? E diferente dos outros trabalhos que são mais de ficção mais preparados, né? Porque o Tome Brilho, ele é um documentário, né? Na verdade, ele ele é um falso documentário. E os efeitos especiais, eles sempre pedem uma preparação muito grande, né? Para você poder produzir. Já no Noite Seresta, não. É um encontro, né? Com uma pessoa. Na verdade, no Tommy, a gente também brincou muito com uma linguagem documental. Então, no preparo, entre aspas, a cena que ele está tirando a roupa, mostrando toda a visibilidade, era o ator e eu e pronto, sabe? Aí você tá com a câmera, eu chorando por dentro, como é que eu vou fazer isso? Mas deu certo. E no Noite Seresta não era uma questão de como é que a gente vai colocar efeito aqui. Não, a gente tá querendo contar essa história e foi surgindo muito natural, sabe? Era sobre uma cantora de karaokê que ela se sente que ela tá viajando quando canta. Era meio que natural na nossa cabeça, gente, vamos botar ela no karaokê viajando, sabe? Então, foi muito legal abordar uma história real, assim. A gente já sabia de várias coisas, fez uma pesquisa, já sabia o que a gente ia abordar,
Só que durante a filmagem a gente ainda era surpreendido. Tinha músicas que ela cantava no karaokê que a gente olhava pro lado, tava todo mundo da equipe chorando, desabando, assim, que era muito lindo que a gente estava vendo. Então, essas abordagens diferentes, tanto de ficção, documentário, o efeito ou não efeito, música, o silêncio, acho que juntando, sabendo abordar tudo isso é o que cria essa linguagem, sabe? E qual foi a diferença que tu sentiu maior em fazer o Noite de Seresta e esses outros trabalhos, assim, também? Como é que tu acha que ele mudou tua abordagem como diretor? No Oração, ele foi o filme que eu gravei com a maior equipe. Não era uma equipe muito grande, mas foi a minha maior equipe com certeza. E me deu um certo medo de ter essa responsabilidade gigantesca do diretor, estou guiando toda essa equipe e eu tenho que ter essa visão impressa na minha mente, eu não posso, tipo, eita gente, vamos gravar agora aqui do outro lado bem rapidinho. Não, você vai ter que mover todo o equipamento de luz, sabe? Então, teve que ser uma coisa bem mais planejada. No documentário, Noite Seresta, a gente podia brincar, a gente dançava basicamente com a Kátia, que é a protagonista, dançava com ela com a câmera, rodava, ia pra lá, ia pra cá, falava de um assunto, falava de outro, e depois a gente pecava por excesso e depois só cortava na edição. No Oração era um pouco diferente, a gente às vezes pecava por falta. Então na edição, eita, tá faltando isso aqui, como que a gente vai juntar um pouquinho mais? Sim. Então foi bem diferente, mas os dois processos foram muito divertidos de fazer e foi bacana. Eu também queria falar um pouco sobre a receptividade dos filmes, né? Porque eu acho que é raro, assim, que curtos-metragens eles tenham uma recepção grande do público, né? E principalmente o Tome Brilho, né? Mas o Noite Seresta também, né? Claro que ele estreou mais no momento de pandemia que a gente está vivendo, mas o Tome Brilho ele foi um filme que viralizou, né? E eu queria falar um pouco também sobre essa experiência de ter um curta que vai encontrando naturalmente esse público, né? Que ele existe, tem uma vida para além dos festivais, né? Realmente foi um filme que conseguiu chegar muito nas pessoas, assim, né? Que isso é uma coisa rara, assim, para um curta-metragem. Na verdade, no Tome, quando eu gravei ele, estava no meu segundo curta. Eu não entendia o que era uma carreira de curta-metragem. Eu não entendia como é que um curta circulava. Só que eu sabia que eu passava horas e horas gargalhando de vez nos grupos do Facebook, sabe? Então, de certa forma, eu fiz o filme para aquele público. Eu estava querendo lançar só na internet e pronto, não estava pensando em festivais. E quando lançou, não, tá doido, vai para festival, tem muito potencial. Não, gente, isso é muita internet, vamos soltar logo. E aconteceu que a gente lançou durante um dia na internet, depois rodou festivais e foi o melhor dos dois mundos. Consegui atingir um máximo de pessoas na internet, não máximo, né? Porque não dá para contar com as pessoas na internet, mas atingiu um público meio bacana na internet e nos festivais atingiu pessoas que eu nunca imaginava que ia atingir. Eu fiz o filme para o grupo do Facebook, só que pessoas de outras gerações, de outras mentalidades, vendo o filme completamente diferente delas e apaixonadas porque a mensagem tocou elas de uma forma de que você nunca sabe ler seu público exatamente, sabe? Mas no Oração pensei mais como se fosse um espetáculo cinematográfico de som e imagem. Eu queria muito ver ele numa sala de cinema, foi incrível ver aqui um ambiente, sabe? Tela cheia. E no Noite Seresta é algo muito... até meio triste falar isso, porque foi lançado na pandemia, mas é muito de unir as pessoas. Sim, de uma experiência coletiva, né? Exato. Agora a gente está nessa experiência coletiva online. Mas também isso não é menosprezando o ambiente online, porque também tem muito público. Ele está chegando pessoas que a gente nunca imaginava e... É isso que a gente faz filme, sabe? Para atingir as pessoas, para elas assistirem, curtirem, se divertirem. E a gente brinca muito com esse formato, atingir vários lugares diferentes. Tipo, o meu TCC agora é uma websérie.
Tem nada a ver com festivais, a gente pensa em lançar direto na internet. E como é que vai funcionar isso com capítulos? É só um vídeo ou são vários outros, sabe? Então, brincando com tudo isso, a gente acha novas formas, novos públicos e é isso, essa que é a graça de fazer cinema. E tu tem interesse nisso de experimentar esses outros dispositivos de exibição, assim, além da sala tradicional, experimentar inclusive realidade virtual, por exemplo? Nossa, como é que isso é incrível. Como é que tu vê essas transformações tecnológicas, né? Não só de fazer, mas também de exibir os filmes. Cara, eu acho que vai muito do projeto, uma forma de que você sente que aquilo é muito mais imersivo. Será que uma realidade virtual seria mais bacana? Será que é algo muito mais tocante fisicamente? Será que uma instalação seria mais adequado? Será que é algo muito despretensioso, rápido, internet seria o melhor lugar, um TikTok, sei lá. Então, dispositivos não faltam. Agora, realmente, o seu projeto se apaixonar por aquele dispositivo e ir com tudo, sabe? Sim, eu acho isso interessante porque muitas vezes a gente também fica fechado a querer exibir o filme no cinema, né? Ou associar, na verdade, o cinema, ou fazer cinema à sala, né? O cinema é como se fosse a técnica, né? E na verdade, fazer cinema está muito ligado à linguagem, tá ligado a outras possibilidades de experiência, não necessariamente precisa ser no cinema. É tanto que essa grande discussão que tem, inclusive, no Oscar e tudo, né? Filme da Netflix é cinema ou não é, né? Eu acho que isso é uma discussão muito importante, assim. E a pandemia meio que jogou isso na nossa cara, fechando as salas. E aí, gente, o que é que vai fazer? Isso, mostrando como é que a gente tem que se transformar, porque a história do cinema também é uma história de transformação. Sabe, eu queria muito agradecer a tua presença, foi ótima a conversa, obrigado também por ter deixado a gente exibir o filme. É isso. E espero que a gente possa ver em breve seus outros trabalhos aí também na sala de cinema, né? A websérie ser lançada e que a gente possa voltar aqui pra gente conversar mais também. Com certeza, tem muita coisa por aí. Cheio de novidade. A gente fica por aqui e a gente espera vocês no nosso próximo programa, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.